você ver. Valeu, João. Boa noite de novo. Seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana. Nós reiniciamos o vídeo porque tivemos um probleminha técnico aqui, né? De vez em quando ele dá um apagão, mas aí, graças a Deus, ele voltou, tá? Aí não interferiu, né? O João não se via aqui cantando e não sabia, né? O vídeo apaga, mas nós nos continuávamos vendo e ouvindo. Então, agradecer muito, né, ao João, que aceitou esse convite para estar conosco aqui, falando, né, e cantando a palavra de Deus cantada. Então, muito boa noite, seja bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então, enquanto o pessoal vai se achegando aí... Nós vamos orar. Santo e eterno Deus, nós agradecemos por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Agradecemos a oportunidade que temos de transmitir a tua palavra pela internet nesse tempo difícil de isolamento social, de pandemia. Pai, que a tua palavra encontre abrigo nos corações. Quanto a mim, ó Deus, nesse momento que vou transmitir a tua palavra, prepara-me, capacita-me segundo a tua vontade, para que eu fale de ti e não de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, você que está chegando agora, boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida. Se você está me ouvindo bem, vendo bem, dê um ok aí para a gente saber, né? Para a gente ter este feedback, né? Se você nos ouve bem, se você nos vê bem, por favor, dê um ok aqui, enquanto a gente prepara as coisinhas aqui. Só para sabermos se você me ouve bem, me vê bem. E a gente já inicia hoje o estudo de Romanos. Romanos capítulo 2, hoje de 17 a 24. Então, enquanto você identifica o versículo bíblico aí... Enquanto você identifica o versículo bíblico, Romanos capítulo 2, de 17 a 24. Então vamos lá. Romanos capítulo 2, versículos de 17 a 24. Para a gente ganhar um tempinho, né? Eu vou fazer desta forma. Já leio o versículo e faço o comentário. Muito obrigado pelo parecer. Não se esqueça de compartilhar aí no seu perfil, né? Para a gente alcançar um grande número de pessoas que verão a face desse pastor bonito que vocês conhecem, né? Então, Romanos 2, de 17 a 24. Então, vamos lá. 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, o 18 é grudadinho, tá? Que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento? O apóstolo Paulo inicia uma série de críticas lá no capítulo 2, no início, acerca do povo judeu. Nós vimos, né, nos anteriores que há um problema, né, quanto à humanidade, o pecado. O finalzinho ali do capítulo 1
a sentença contra os gentios, os não-judeus, e no início do capítulo 2 nós temos agora a ira divina, a sentença divina, o julgamento divino revelado sobre os judeus. E a coisa continua. Então, o Paulo vai iniciar uma série de frases ou de colocações meio que irônicas referente ao povo judeu. Então, o versículo 1 já dá a entender, né? Por sobrenome judeu, ou seja, você que se diz judeu. Para o judeu, ele se orgulha de ser judeu, né? O judeu tem um orgulho de ser judeu. Ele tem um orgulho de ser judeu. A etnia por si só, para ele, se torna uma coisa assim. Né? E aí, repousa na lei, que guarda a lei, que descansa a lei, e que te glorias em Deus. É óbvio que Paulo está colocando o judeu numa situação como se ele fosse perfeito, porque ele está olhando o judeu como ele se olha, tá? É a maneira que o indivíduo que é hipócrita, falamos isso ontem, né? O indivíduo que é hipócrita se percebe. O moralista geralmente é assim, ele acha que ele é muito bom. Então Paulo trabalha um pouco essa questão, né? Como se o indivíduo fosse perfeito aqui, e não é, óbvio que não é, né? Mas essa é a ideia, é dar uma ironizada mesmo no judeu. Então vamos lá. Que conheces a sua vontade, ou seja, conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, ou seja, que só faz coisa certa, sendo instruído na lei, ou seja, conhece a lei, pratica toda a lei, que estás persuadido de que é guias dos cegos, ou seja, que prega a lei, que pega as pessoas que praticam coisas erradas e as ensina, as convence do mal, luz dos que se encontram nas trevas, essa mesma ideia, né? Instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, esses primeiros 4 versículos é uma ironia de Paulo. Ele diz de maneira irônica acerca do judeu que realmente pensa isso acerca de si mesmo. Qual que é a concepção que Paulo quer atacar aqui? O moralista, o legalista, e no caso aqui o judeu, se coloca realmente nessa situação e nessa circunstância de que ele é melhor do que os outros, de que ele é muito bom, e mais do que ser bom, que ele só faz o bem, só faz coisas boas para os outros. Então é uma maneira irônica, tá? Essa abordagem que ele faz. E geralmente o caboclo que se acha melhor do que o outro, o julgador dos outros, como nós vimos nos versículos anteriores no dia de ontem, lembrando que o vídeo de ontem está disponível aqui na página e também no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Blumenau, tá? Você dá uma olhadinha lá. Ele realmente se julga bom. Quando você dá-se o direito de julgar uma pessoa e condená-la a partir dos seus critérios, automaticamente você está dizendo que você é melhor do que ela. E Paulo realmente ironiza isso, e agora ele vai deixar bem claro, né, no versículo 21, a desconstrução desse conceito do judeu, nesse caso aqui, o judeu moralista. Eu sou muito bom, e é coisa nenhuma. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outra pessoa, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então veja que interessante, uma série de perguntas retóricas, né? Pergunta retórica é aquela que não quer ser respondida, a resposta fica implícita, né? Então, uma série de perguntas retóricas que Paulo vai fazer agora, ele vai demonstrar que esse indivíduo, esse judeu moralista, legalista, etc., que se acha o guardador da lei, o bonzão, e que ainda acha que é tão bom que ele ensina os outros, né, e se julga acima de todos, essa série de perguntas vai desconstruir isto e vai colocar o judeu numa situação de pecador igual do gentio que nós estudamos, não nesta, na última, né, 2 vídeos atrás, o finalzinho do capítulo 1 de Romanos. Então ele vai invocar agora os 10 mandamentos. O decálogo, a lei, explícita lá em Êxodo capítulo 20, né? E o judeu tinha um zelo pela lei, assim, uma coisa absurda, né? Havia até quase que uma idolatria da lei, se nós pensarmos num sentido bem estreito, bem estrito, né? Ele vai dizer, olha, você é bom para ensinar a lei para o outro.
E vai falar do furto, né? O oitavo mandamento, Êxodo 20:15, não furtarás. Olha, e se nós estudarmos a ética dos 10 mandamentos, o não furtarás vai para muito além do furto em si, tipificado no Código Penal hoje brasileiro, né? Que é quando você vai lá e subtrai algum item, algum bem de uma pessoa sem forçá-la, né? Isso é furto. Então, quando o indivíduo vai lá e subtrai uma bicicleta e corta a corrente e o dono não está presente, ninguém tenta intervir, né? Tira ali de maneira na surdina, é o furto, né? Mas quando o indivíduo está presente, aquela pessoa força a subtração daquele item, o indivíduo está andando de bicicleta na rua, aí o ladrão o aborda com uma faca, faz ele descer da bicicleta e leva embora. Aí é roubo, né? Então essa é a diferença de furto e de roubo, tipificados lá no Código Penal brasileiro, que é antigo, né, da década de 40, nosso Código Penal. Quem sabe os juristas não atualizam ele também. Está na hora, precisa de uma reforma penal. Mas voltando aqui à teologia e deixando o direito de lado. Tá? Então, furtar na ética do mandamento vai muito para além dessa concepção nossa. Então, todas as vezes, olha que interessante, todas as vezes que nós criamos uma situação ao outro, que de alguma maneira ele tem algum dano, então qualquer postura nossa que faça com que a pessoa tenha um dano material, até a nossa omissão. Sabe quando você recebe aquele troco errado e não devolve, né? Quando você recebe a mais, você não devolve, de certa maneira é furto. Tá? Então a coisa vai muito mais abrangente. Mas o que ele quer dizer? O discurso aqui em Romanos de Paulo não é estritamente o mandamento aqui. Ele vai tomar algumas práticas, alguns mandamentos, mas ele está usando a parte pelo todo. Tá? Então ele está usando um mandamento, mas para se referir a todos. Então quando ele vai usar o que não furta, depois vai ter a questão do adultério e da idolatria também, entenda-se que ele está se referindo a todos os mandamentos. É mais ou menos isso. Olha, você prega para o outro que ele não pode, mas você também pratica aquilo que não deveria. Tá? Versículo 22. Dizes que não deve cometer adultério, e o cometes, né, é o sétimo mandamento, Êxodo 20:14, né, do adultério. Então, o adultério vai para além também da prática consumada. Jesus falou que se a gente olha com olhos impuros a esposa do outro, né, a mulher do outro, e vice-versa, a mulher que ora o esposo do outro, assim, e já dá aquela pensada ali, dá uma malícia, ainda que um milésimo de segundo na cabeça, já adulterou. Então, só quando a gente vai lá na piscina, na praia, né, na academia, dá aquela olhada diferente ali para a pessoa que está ao seu lado, dá aquela fotografada com o olho, já adulterou, tá? Jesus piora um pouco a situação. Mas é exatamente a denúncia que Paulo está fazendo aqui acerca do moralismo judeu. Ora, não adultere, não descumpra os mandamentos, mas isso serve para você. Agora, quando eu cometo isso, isso não serve para mim. Porque se nós olharmos os versículos anteriores, como que o indivíduo moralista se enxerga? Guia dos cegos, luz para quem está nas trevas, que pratica assim descansadamente toda a lei. Ou seja, uma visão errada, errônea. Né? Versículo 23. Aliás, o restinho do 22, né? Perdão. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Se tem uma coisa que era a abominação para o judeu, era a idolatria. A idolatria. Você poderia ofender um judeu de várias maneiras. Se você chamasse ele de idólatra, ele com certeza ia perder a estribeira, ia ficar meio doido. Né? O judeu tem essa abominação, a questão da idolatria. Mas fala, lhes roubas os templos, ou seja, os templos dos deuses pagãos. Geralmente, quando havia alguma guerra ali com outra nação, o pessoal saqueava o templo e pegava o espólio da guerra. E os templos geralmente tinham prata em abundância, ouro em abundância. Então, ou seja, é o paradoxo, né? É a questão paradoxal. Você diz que não idolatra, mas quando você pede o espólio de guerra aí, né, que você vai lá e saqueia o templo do deus pagão e fica ali com ouro, com a prata, aí tudo bem. Então é esta denúncia, né, da fragilidade moral do moralista, né? Até é engraçado.
prega para os outros, mas não vive aquilo que prega. Tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, o versículo 23 agora vai mostrar que Paulo, ao falar do furto, do adultério, da idolatria, ele está se referindo a toda a lei. É mais ou menos assim: olha, judeu, você bate no peito, você diz que cumpre toda a lei da Bíblia, mas não é verdade, você não cumpre. A própria Escritura diz que se a gente tropeça numa vírgulazinha ali, num tio que seja, se você deixa de cumprir um mandamento, você descumpre todos. É impossível para o ser humano cumprir toda a lei designada e revelada lá no Antigo Testamento. Em alguma coisa nós cairemos. E é o paradoxo que Paulo está mostrando entre a atitude, entre a prática e o discurso, a teoria. E através dessas perguntas retóricas, né, que não querem resposta, a resposta é implícita, né, é exatamente levar a pessoa a esta reflexão. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Justamente pelo judeu ser tão moralista, se julgar superior aos outros povos, como povo eleito de Deus, povo da aliança de Deus, povo que é melhor do que todos os outros, porque Deus os escolheu e porque lhes deu uma lei perfeita, e eles se julgavam perfeitamente melhores do que todos, mas com uma prática errônea, uma prática impiedosa, uma prática ruim, né, mostrando com a vida que realmente eles não viviam aquilo que pregavam, que na verdade o que eles faziam era trazer desonra ao nome de Deus, blasfêmia ao nome de Deus entre os gentios, entre os não-judeus, entre os gregos, ou seja, entre os outros povos. Bom, o que Paulo está ensinando àquela igreja? Vamos voltar lá à nossa aula da introdução. É importante relembrarmos o que esta comunidade estava vivendo. O povo, essa comunidade provavelmente foi formada por grupos de judeus que haviam se convertido ao cristianismo em alguma ação missionária ou porque estavam em Jerusalém e voltando a Roma. Então a comunidade cristã ali se estabeleceu e ficou e acabou que tendo aquela característica mais judaica ainda. Apesar de serem cristãos, eles guardavam uma série de costumes ainda da religião judaica. A guarda do sábado, a guarda de datas especiais, de festas especiais, da restrição alimentar, não come porco, não come não sei o quê, não come camarão, não come isso e aquilo. Tá? Então eram judeus cristãos, mas que ainda estavam presos muito a essa questão da guarda de coisas da lei. Quando o imperador Cláudio se irrita com os judeus, ele faz um edito em 49, no ano 49 depois de Cristo, e expulsa essa galera. Lembram-se disso, né, que eu expliquei na nossa aula introdutória? Mas os cristãos romanos, gentios, os cristãos não judeus não foram expulsos, eles puderam ficar em Roma. Mas quem era judeu e judeu cristão foi expulso. Cláudio morre, o imperador Nero, aquele malucão que botou fogo em Roma, assume, né? E o pessoal, então, que é judeu, pode voltar. Diz que a segunda esposa de Nero gostava de judeu, chamada Popeia, né? Popeia, na minha cabeça, poderia ser o feminino de Popeye, né? Lembra do desenho do Popeye? Mas eu acho que não tem nada a ver, não. E o judeu volta. Quando o judeu volta, volta o judeu cristão. E quando ele vai ver aquela comunidade que estava estabelecida em Roma, os costumes já eram outros. Os cristãos gentios tinham abandonado os preceitos da lei. Para o judeu era cultural seguir essas manias da lei. Para o gentil, não. Então já não guardava mais sábado, já estava comendo porco de novo. E isso gera uma crise interna naquela comunidade. Então a funcionalidade de Romanos como eu disse, é irênica, né? É para trazer paz, concórdia àquela comunidade. E ele bate nos gentios lá no comecinho, daqui a pouco vai bater em todo mundo de novo, e agora bate nos judeus. Ou seja, se vocês, cristãos gentios, estão achando que vocês são os bambambam, porque vocês não guardam a lei, não, está errado. Vocês são pecadores igual. Os judeus que estão, se vocês judeus cristãos estão achando os bambambam, os melhorzão, e que a comunidade tem que ser assim ou assado, não.
são ambos pecadores. Esses primeiros capítulos de Romanos têm essa função de revelar quem é o homem sem Jesus Cristo. Seja judeu, seja grego, seja romano, seja brasileiro, a ideia é revelar, ou seja, e aqui revelar a hipocrisia e o moralismo nosso. Todas as vezes que você se julgou melhor que o outro, agora a cara queima. Você fala, poxa, eu também peco, eu também erro, eu também pratico aquilo que eu condeno. Esta é a ideia destes versículos para o contexto da comunidade dos romanos, que leu isso aqui antes da gente. Tá? Então é aquela maneira paradoxal de viver. Mas eu vou dizer, Paulo deixa bem claro que esta é a prática de todos aqueles que não têm Deus. Como que uma pessoa deixa de agir assim? Como que ela deixa de agir assim? Só quando Deus entra na vida dela e transforma. Mas tem muita gente que, mesmo salvo, continua a cometer essa série de coisas. Fato, porque nós não somos perfeitos, nós caímos. Mas veja, já não somos escravos disso. O Espírito Santo nos dá condição, através da santificação, de refletirmos sobre os pecados e melhorarmos, e prosseguirmos, e crescermos. Então, quem é salvo e dá uma pecada, o que a gente faz? Tem que dar uma paulada? Tem que tratar? Não, nós temos que ajudar aquela pessoa a se reerguer, a voltar, enfim, né? Mas também sendo duro em que sentido? Olha, agora o Espírito Santo já nos libertou do pecado. Então não precisa ficar a vida inteira caindo dentro desse mesmo buraco, né? Vamos amadurecer espiritualmente, crescer em santidade, tá? Então, uma lição, acho que muito contemporânea que esse texto traz para a gente, muito hoje, né? Se nós, vou sair um pouco fora do contexto para aplicar isso aqui, tá? A gente que é cristão, mesmo tendo Deus, a gente é muito bom para apontar dedos e denunciar falhas de caráter. Eu vou pensar agora na questão política. Não estou levantando bandeira partidária, não, mas eu acho que necessário. Desde quando eu comecei eu não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, não tenho Instagram, eu sou muito avesso e averso às redes sociais. Quando eu era adolescente eu tive Orkut, né? Até tentei ter Facebook e WhatsApp, mas para mim é muito difícil. Mas às vezes eu acompanho do Facebook da Aline algumas publicações. E eu nunca vi a internet tão dividida nessa questão política. Aliás, é muito gritante o que eu tenho visto, essa polarização, né, até entre familiares e entre evangélicos também, né? Esses grupos que ficam militando pró e contra o governo. E é muito interessante que eu vejo nessa prática algo assim muito parecido com esse escrito de Paulo, esses primeiros capítulos de Romanos, que demonstra a hipocrisia humana, o moralismo humano e esse paradoxo de não viver aquilo que prega. Então é mais ou menos assim. O indivíduo cristão que se diz mais de esquerda, não necessariamente comunista, né? Nem vou entrar nessa questão. Eu, como estou concluindo o meu curso superior em História, então gosto muito de ler e li bastante. Inclusive, eu li os 4 volumes do Capital de Marx, li, né, o Manifesto Comunista, li os livros de Teoria do Estado do Engels, eu li bastante, tá? Então, acho que para a gente criticar, a gente tem que ler tudo, né, para poder falar. Então, nem vou entrar nessa questão, se o cara é comunista, mas é mais ou menos assim, né? Se o cara é mais chegado à esquerda e se diz evangélico, ele vai dizer o quê? O pessoal que está no governo agora, que é de direita, e também eu fui lá ler, né, os tratados do Adam Smith, do John Locke, né, esse pessoal aí que dá a base, alguns pensadores mais contemporâneos também, enfim. Então você tem que ler um pouco de lá, um pouco de cá, para tentar chegar num bom senso. Fala assim, esse governo tem um discurso de ódio, mas ele escreve e denuncia o discurso de ódio do outro, atacando e demonstrando ódio. Já viu isso? Esse presidente tem um discurso de ódio, mas a publicação é um discurso de ódio em desfavor do governo. E daí o cara que é crente e que é lá mais à direita, né, pega o irmão que é crente da esquerda e fala: mas você está denunciando um discurso de ódio, mas você também está atacando com ódio. E também que Deus te amaldiçoe. Então, há um ciclo de ódio de todos os lados, né?
a um ataque desenfreado e desmedido. Gente, não tem gente perfeita. Eu acho que essa denúncia que o Romanos faz, que Paulo faz, mostrando quem é quem, ou seja, somos todos pecadores iguais, empatados. Então, é o estudo bíblico que vai pacificar esse espírito belicoso que está acontecendo dentro das igrejas. Gente, é um absurdo isso aí. É um absurdo essa polarização. Pessoas que deixam de se falar, de conversar, e levantando uma bandeira. A bandeira nossa é Jesus Cristo. A nossa bandeira é o Evangelho. A nossa prática social é lá de Mateus 25. É a prática bíblica, é de Tiago. É a nossa base. A política é que Deus é o Senhor soberano e deveria governar sobre a nossa nação e sermos súditos dele. A nossa bandeira social é o Evangelho. A nossa concepção de cura econômica é a partilha entre todos. A nossa concepção da política social é bíblica. E como teólogo que sou, olha, gente, eu não sou muito de ficar isso aí, não, eu já vou jogar um confetinho. Eu leio muito, eu tenho muito cuidado que eu vou falar. Eu leio bastante. Falo assim, não, a fundamentação política nossa tem que ser bíblica. E tem jeito? Claro que tem. A Bíblia fala de política, fala de ação social, fala de amor, enfim. A base nossa tem que ser a escritura para a nossa concepção político-social. Não o Bolsonaro, tampouco o Lula. Mas tem que ser Jesus Cristo. É gente que briga, que vai dar a vida para o Bolsonaro, mas eu duvido que daria a vida em missões lá nos países onde os cristãos são perseguidos. Tem uns que outro que lhe dá a vida pelo Lula, mas eu duvido que daria a vida por Jesus fazendo missão. Sabe por quê? Está em falta missionário para aqueles países onde cristão é morto. Por que não vai lá para o Irã? Por que não vai para a Coreia do Norte? Ah, eu morro por causa do Bolsonaro, eu morro por causa do Lula. E ninguém quer morrer por causa de Jesus. Tem alguma coisa errada com a igreja brasileira? Tem alguma coisa errada com a nossa concepção? Então esse texto é um lava-cara para mim também, né? E para você. Do que? De observarmos que o Evangelho, a compreensão do Evangelho que Paulo tem, nos traz essa lição maravilhosa. Para de apontar o dedo e se julgar superior. A minha concepção é superior, porque a conclusão que nós vamos ter no final no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3 é que toda a humanidade está desviada e precisa da graça e do amor de Deus. Então, aonde nós encontramos o discurso de amor? Na Bíblia. Para de brigar na internet por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, por causa do Ciro Gomes ou do Geraldo Alckmin. Comece a brigar nas suas redes sociais contra a fome, contra a miséria, contra aquilo que é errado. Levanta a bandeira de Jesus Cristo, proclama o amor, usa o teu espaço na internet para falar da Bíblia, do Evangelho. É para isso que nós somos chamados, para que a luz de Cristo brilhe em nós nesta nação, não a nossa luz política e a nossa concepção social. Não sou apolítico, tenho a minha própria concepção, mas o que me importa é ela confrontada pela luz do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, que texto bom para nos instruir nesse momento tão difícil de pandemia e também de caos político. Veja, é o Evangelho que deve nortear todas as nossas palavras. Então eu encerro e vou ler os pedidos de oração aqui para orarmos com a reflexão, né? Com a reflexão importantíssima do versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Você que acha que eu tenho mais autoridade para falar, porque eu sou cristão aqui, ou eu da frente evangélica, não sei o quê. Mas você mesmo, se fazer uma autoavaliação no teu coração, você vai entender, vai perceber que você também pratica tantas e tantas coisas que não deveria, que o outro está praticando. Isso deve ser a base do amor e da humildade. Então vamos lá aos nossos pedidos de oração. Hoje eu estou sem a minha secretária aqui, né? Ela está numa missão, ali numa função. Então eu vou ler aqui nos comentários nossos pedidos de oração. Vamos subir aqui no cantinho. Então vamos lá. Então, boa noite a todos. Deus abençoe. Então vamos lá. Pedido da nossa irmã Duza Romeiro. Orar por todos que trabalham servindo ao próximo no dia a dia, sem esmorecer.
Agradece por todos aqueles que estão recuperados. O presbítero Max pede oração pela saúde dele também. Então nós vamos orar por esses pedidos, depois mandaremos os abraços. Oremos. Santo e eterno Deus, nós colocamos nas tuas mãos essa situação difícil da epidemia do Covid-19, colocamos diante de ti todos os enfermos e clamamos, ó Pai, que a tua bênção, o teu amor, a tua graça esteja sobre eles. Obrigado por todos que já estão se recuperando, ó Pai. Sabemos que é o teu amor e o teu poder. Deus eterno, abençoe todos que estão trabalhando, todos aqueles que estão na linha de frente, todos aqueles que não podem ter esse privilégio do isolamento social, estão colocando a vida em risco, e é um amor isto, ó Pai, em favor dos outros. Abençoe e guarde livre, Deus. Em nome de Jesus, seja misericordioso com todos, ó Pai, que estão trabalhando nesse tempo, mais suscetíveis a se contaminar. Livra-os, guarda-os, protege-os, derrama a tua bênção sobre todos eles. Pai eterno, abençoe o nosso presbítero Max, a sua saúde. Senhor, toma-o nas tuas mãos, que a tua graça e o teu infinito amor esteja sempre com ele. Pai, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que assistiram e que assistirão esta transmissão. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, sabe de todas as nossas dificuldades. Colocamos tudo nas tuas mãos. E que esse texto bíblico, Pai, realmente confronte as nossas atitudes e comecemos a agir mais conforme o Evangelho. Que a nossa consciência seja cativa ao Evangelho, a tua palavra, Deus, para que vivamos de fato uma vida que reflete a tua luz, Jesus, às pessoas. Em teu nome que nós oramos. Amém. Então vamos lá, mandar os abraços. Mandar um abraço muito especial para a nossa irmã Letícia, para o presbítero Ricardo, que Deus abençoe muito. Ao nosso irmão Aécio Souza, que Deus abençoe. Nossa irmã Dulceleia Pereira, lá de Itapema, que Deus abençoe. Nossa irmã Lígia Soares, Deus abençoe, minha irmã, muito obrigado pela companhia. Um abraço para o João, meu vizinho de porta aqui, que fez o louvor para a gente, né? Deus abençoe, João. Um abração para Dulceleia Pereira, nossa irmã também, não perde uma, né? Lá de Itapema. Muito obrigado pela sintonia de vocês. Um abração para Rosane Melo, que nos assiste lá de Xanxerê. Deus abençoe, Rosane, muito obrigado pela companhia. Um abração para ti, para o Gabriel, para o Paulo Paim, né, meu parceiro de time de São Paulo Futebol Clube. Um abração para Rose Andrade, para Duza Romeiro, Duza, tia da Marília, né, irmã do presbítero Paulo. Um abração para Solange, que nos assiste lá de Xanxerê. Presbítero Max, nossa irmã Léo. Tá? Às vezes não aparece aqui o nome, tá? Mas que Deus abençoe muito a sua vida, muito obrigado pela sua companhia. E nós voltamos amanhã. Amanhã o nosso horário é diferente, é às 19 horas, tá? Então amanhã é meia hora mais cedo. Então amanhã às 19 horas, nosso culto online, transmitido também aqui pela página da igreja. Esse vídeo estará disponível depois, bem como o das canções, lá no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Blumenau. Não se esqueça que no dia 2 de junho, na terça-feira, às 20 horas, a nossa transmissão do Orai Sem Cessar, e todos e todas estão convidados a participar conosco, será pela plataforma Zoom, tá? Logo nós mandaremos o link, as instruções, para todos poderem participar no dia 2 de junho, às 20 horas, nosso momento de louvor e de estudo lá na plataforma Zoom. Então, nos despeçamos com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então, até amanhã, às 19 horas.